A lenda de Édipo: nascimento, mocidade, fuga e parricídio. Laios, filho de Lábdacos, era da descendência de Cadmo e era rei de Tebas, e estava, há muito tempo, casado com Jocasta, filha de um notável tebano, sem que houvessem filhos. Como desejasse muito ter um herdeiro, interrogou o oráculo délfico de Apolo, e a resposta obtida foi a seguinte: Laios, filho de Lábdacos, imploras a graça de um filho. Pois bem, esse filho te será concedido, mas sabe que está pendente sobre teu destino que perderás a vida pela mão desse filho único. Essa é a ordem de Zeus Cronide, que ouviu a maldição de Pélops, a quem roubastes o filho. Laios, com efeito, na mocidade, fugira do país e fora recebido como hóspede no palácio do rei. Mas retribuíra a hospitalidade com ingratidão e, em meio aos jogos nemeus, raptara Crisipo, o belo filho de Pélops. Convencido dessa culpa, acreditou Laios no oráculo e longo tempo viveu separado de sua esposa. No entanto, cordial amor que os ligava um ao outro fê-los juntarem novamente, apesar do aviso do destino, e por fim, Jocasta deu à luz a um filho de seu esposo. Logo que a criança veio ao mundo, os pais lembraram-se de novo da predição do oráculo, mas, para escapar à sina ditada pelo deus, mandaram, 3 dias depois, abandonar a criança, de pés amarrados e trespassados por um espeto, nas florestas virgens do monte Cítheron. Mas o pastor, que se incumbia desse horrível encargo, teve piedade da inocente criança e entregou a outro pastor que apacetava naqueles montes o gado do rei Políbio, de Corinto. Depois, voltou e declarou ao rei e à sua esposa Jocasta que cumprira a incumbência. Estes julgaram que o filho tivesse morrido de inanição ou despedaçado pelos animais ferozes e que dessa maneira seria impossível a realização da palavra do oráculo. Tranquilizaram as próprias consciências, com a ideia de que, com o sacrifício da criança, tinham livrado esta do parricídio e viveram então com um ânimo desafogado. O pastor de Políbio, porém, desamarrou a criança que lhe fora entregue, sem saber de onde vinda, soltou-lhe os calcanhares inteiramente trespassados e chamou-o, por motivo desse ferimento, Édipo, isto é, pés inchados. Então, levou-o a Corinto, ao seu senhor, o rei Políbio, que se condoeu do enjeitado, e entregou-o à sua própria esposa Mérope, que o criou como seu próprio filho, fazendo-o passar como tal na corte em todo o país. Chegando à juventude, foi sempre considerado pelos pais mais altos cidadãos e viveu nessa feliz persuasão de ser filho e herdeiro do rei Políbio, que outros filhos não tinha. Aconteceu, porém, um fato casual, que subitamente tirou dessa certeza para o abismo da dúvida. Um coríntio, que desde muito lhe tinha inveja, em um festim, muito cheio de vinho, exclamou para Édipo, que lhe estava em frente, que não era este verdadeiro filho do rei. Muito sensibilizado com essa exprobração, o jovem não pôde esperar o fim do banquete. No entanto, naquele dia, escondeu aquela dúvida que lhe lutava o peito. Na manhã seguinte, foi ter com seus 2 pais, que na verdade eram apenas adotivos, e exigiu-lhe explicação. Políbio e a esposa ficaram irritados contra o injuriador a quem escapara tais palavras e procuraram dissipar a dúvida do filho, sem contudo lhe dar resposta franca. O amor que puseram nas suas declarações aliviara-o bastante, mas, desde então, pairou-lhe no coração a dúvida que as palavras do inimigo lhe haviam insinuado. Afinal, pegou do cajado de viagem e, sem dizer palavra aos pais, foi em busca do oráculo de Delfos e esperou obter dele resposta contrária àquela increpação pouco honrosa. Mas Febo Apolo lhe desvendou a nova pavorosa desventura que o ameaçava. Hás de matar o teu próprio pai, disse-lhe o oráculo. Hás de desposar tua mãe e hás de mostrar aos homens uma descendência de natureza execranda. Logo que tal ouviu Édipo, tomou-se de irresistível temor, e como lhe dizia o coração que os seus tão dedicados pais, Políbio e Mérope, eram seus pais verdadeiros, não ousou voltar ao lar, temendo que, arrastado pelas circunstâncias, pudesse levar a mão contra seu amado pai Políbio e, tocado pelos deuses por insuperável delírio, pudesse contrair um infame casamento com sua mãe Mérope. Abandonando Delfos, meteu-se pelo caminho da Beocia. Achava-se na estrada entre Delfos e a cidade de Daulia, quando numa encruzilhada viu aproximar-se um carro, onde vinham sentados um velho desconhecido com um arauto, cocheiro e 2 servos.
O cocheiro ao lado do velho pôs violentamente para fora do atalho estreito o viandante pedestre. Édipo, de natureza irritável, deu um golpe no ousado cocheiro. O velho, porém, ao ver caminhar para o carro um jovem tão ousado, apontou-lhe o bastão duplamente ferrado e golpeou-o gravemente na cabeça. Então, Édipo ficou fora de si. Pela primeira vez, usou da força heróica que lhe tinham concedido os deuses. Ergueu o cajado de viagem e feriu o velho, que caiu do assento de costas. Estabeleceu-se uma luta corpo a corpo. Édipo teve de defender a vida contra 3, mas, afinal, venceu a força da juventude e ele matou a todos, menos a um, que fugiu, e afastou-se então. Não lhe veio à alma nenhum pressentimento de ter feito mais do que vingar-se, por necessidade de 2 focios ou beocios ordinários que com os seus servos queriam tirar-lhe a vida. O velho a quem encontrara não trazia nenhum sinal de alta dignidade, mas o morto era Laios, rei de Tebas, o pai do matador, que seguia viagem, a caminho do oráculo pítico. E foi assim cumprida pelo destino a dupla predição que haviam obtido pai e filho e a qual ambos tinham procurado escapar. O rei de Plateia, de nome Damasístratus, achou o cadáver na encruzilhada, condoeu-se dele e mandou enterrá-lo. O monumento de pedras amontoadas, em meio à estrada, ainda foi visto por muitos séculos pelos viajantes. Parte 2. Édipo, em Tebas, desposa sua mãe. Não muito tempo depois desse fato, aparecera às portas da cidade de Tebas, na Beocia, a Esfinge, monstro alado que na parte dianteira era como uma donzela e na traseira como uma leoa. Era filha de Tifon e Equidna, a ninfa de forma de serpente, mãe fecunda de vários monstros e irmã do cão infernal Cérbero, da hidra de Lerna e da ignivoma Quimera. Aquele monstro tinha se alojado sobre um rochedo e expunha aos habitantes de Tebas toda a espécie de enigmas que aprendera com as musas. Se aquele que empreendesse a resolução do enigma não soubesse resolvê-lo, a esfinge apoderava-se dele, despedaçava-o e devorava-o. Esse flagelo sobreveio justamente quando a cidade chorava o seu rei morto em viagem. Não se sabia por quem, e quando no seu lugar tomara as rédeas do governo Creon, irmã da rainha Jocasta. Aconteceu até que o próprio filho de Creon, não podendo solver o enigma que lhe dera a esfinge, fosse por ela agarrado e engolido. Nessa premencia, o príncipe Creon mandou anunciar em toda parte que aquele que livrasse daquele monstro a cidade teria como recompensa o reino e a mão da esposa de sua irmã, Jocasta. Exatamente quando esse rumor fora abertamente espalhado, chegou Édipo, com seu cajado de viagem, à cidade de Tebas. O perigo e o prêmio excitaram-no, tanto mais quanto, por causa das ameaçadoras predições que sobre ele pairavam, não levava muito em conta a vida. Foi ter aos rochedos, onde se alojava a esfinge, e pediu-lhe um enigma. O monstro pensou dar ao ousado estrangeiro um enigma verdadeiramente insolúvel e disse-lhe este: de manhã anda de 4 pés, à tarde de 2 pés, à noite de 3 pés. De todas as criaturas, é a única que muda o número dos pés, mas quanto mais pés move, tanto menores são a força e a ligeireza dos seus membros. Riu-se Édipo ao receber o enigma, que não lhe pareceu muito difícil. Teu enigma é o homem, disse ele, que na manhã da vida é criança e frágil, sem forças e anda com os 2 pés e com as 2 mãos. Há um tempo, logo que se fortalece, anda na tarde da vida com 2 pés, somente. Chegando à velhice, à noite da vida, precisa de apoio e usa o bastão como 3º pé. O enigma fora resolvido, e a contento e a esfinge, arrebatada pela vergonha e pelo desespero, precipitou-se nos rochedos e morreu. Édipo, como recompensa, recebeu o reino de Tebas e a mão da viúva que era sua própria mãe, Jocasta. Jocasta teve dele, sucessivamente, 4 filhos, primeiro os gêmeos Eteócles e Polínice, e depois as 2 filhas, a mais velha, Antígone, e a mais nova, Ismenia. Mas os 4 eram, ao mesmo tempo, filhos e irmãos de Édipo. Parte 3. A revelação. Por longo tempo dormiu, oculto, o horrendo segredo, e Édipo, apesar de muitos defeitos de humor, era rei bom e justo. Reinou, feliz e estimado sobre Tebas ao lado de Jocasta. Por fim, mandaram os deuses sobre o país uma peste que assolou atrozmente entre o povo e contra a qual nenhum medicamento era eficaz.
Contra o terrível mal em que viam um flagelo enviado pelos deuses, procuraram os tebanos proteção junto a seu rei, a quem consideravam o favorito dos céus. Homens e mulheres, velhos e crianças, os sacerdotes com ramos de oliveira apareceram diante do palácio real, sentaram-se em volta dos degraus do altar que havia em frente e esperavam que aparecesse o Senhor. Édipo, chamado pela multidão, saiu do palácio e perguntou-lhes por que a cidade estava cheia de lamentações e fumos de sacrifício. E respondeu-lhe, em nome de todos, o mais velho sacerdote: Vês, ó rei, a desgraça que nos oprime, estradas e campos devastados, insuportável calor, nas nossas casas assola a exterminadora peste, em vão busca a cidade emergir a cabeça da sangrenta onda de perdição. Nessa angústia, refugiamo-nos a teu lado, amado Senhor. Já nos livraste do tributo mortal com que nos dizimava a cruel cantora de enigmas. De certo, não sucedeu isso sem a ajuda dos deuses, e por isso confiamos em ti para que, pelos deuses ou pelos homens, aches agora como dantes a salvação. Meus pobres filhos, respondeu Édipo, bem conheço a causa de vosso pranto. Bem sei que sofreis, mas ninguém sofre como eu, dentro de meu coração. Pois meu ânimo lamenta, não a um só, mas a cidade inteira. Assim não me despertais, como a quem adormeceu no sono, mas por toda parte tenho buscado a meio a salvação e creio, enfim, ter achado alguma. Meu cunhado Creon foi mandado por mim a Apolo Pítico, em Delfos, para perguntar-lhe que obra ou efeito pode salvar a cidade. Ainda estava o rei falando quando Creon atravessou a multidão e, ante os ouvidos do povo, comunicou ao rei a decisão do oráculo. Não era ela muito consoladora. Ordenava o Deus que fosse expulso um criminoso que a cidade abrigava, e não tentar curar aquilo que nenhuma expiação poderia purificar, que o homicídio do rei Laios pesava como grave culpa mortal sobre o país. Édipo, sem pressentir que aquele velho a quem matara fosse o mesmo por cuja causa da cólera dos deuses atingira o seu povo, mandou que lhe contassem a morte do rei, e ainda mais cerrado pela cegueira ficou seu espírito. Declarou que se encarregaria de cuidar daquele morto e despediu o povo reunido. Então, mandou publicar um edito por todo o país. Quem quer que houvesse notícia do assassino de Laios deveria denunciá-lo. Assim também, nas terras estranhas, quem soubesse de algo daquilo receberia pela informação uma recompensa e gratidão da cidade. Aquele, porém, que para inocentar um amigo se calasse, querendo afastar de si a culpa da cumplicidade, esse seria segregado dos concidadãos em todos os serviços divinos, em todos os festins votivos, até mesmo em todas as relações e conversas. Ao autor do crime, maldisse ele por fim, com protestos horripilantes, desejou-lhe a penúria e o tormento por toda a vida e a ruína ao cabo de tudo. Isso havia de acontecer, mesmo se o criminoso estivesse oculto no lar do rei. Além disso, mandou 2 emissários ao adivinho cego Tirésias, que, em penetração e visão das coisas ocultas, quase igualava ao deus Apolo. Tirésias veio logo, trazido pela mão juvenil de um guia, para a frente do rei e do povo reunido. Édipo expôs-lhe o cuidado que o atormentava e toda a cidade. Pediu-lhe que usasse sua arte de adivinhar o que ajudaria a seguir o rastro do assassino. Mas Tirésias rompeu num lamento e, declinando, estendeu as mãos ambas para o rei. Infeliz é a predição que só traz infelicidade ao adivinho. Deixa-me voltar para casa, ó rei. Cuida dos teus deveres e deixa-me cuidar dos meus. Édipo insistiu cada vez mais com o adivinho, e o povo, que lhe estava em volta, lançou-se de joelhos diante dele, a chorar. Como, porém, não quisesse ele dar nenhuma resposta mais, explodiu a cólera do rei e o acusou Tirésias de ser cúmplice e o conivente no assassinato de Laios. Sim, se ele estivesse apenas adivinhado, havia de contar confidencialmente o crime. Essa acusação desprendeu a língua do adivinho cego. Édipo, disse ele, obedece à tua própria ordem. Não me falhes, não falhes a ninguém deste povo, doravante, pois és tu mesmo, o celerado que conspurca essa cidade. Sim, tu és o assassino do rei. Tu és aquele que vive em relações malditas com tua esposa. Dessa vez, Édipo ficou desvairado, injuriou o adivinho, chamando-lhe feiticeiro, charlatão e intrigante, lançou a suspeita sobre seu cunhado Creon e acusou a ambos de conspirarem contra o trono, do qual queriam derrubar, com suas tramas mentirosas, a ele, ao salvador da cidade.
Mas Tiresias indicou-o mais frisantemente como parricida e esposo da mãe. Predisse-lhe a próxima desgraça que aguardava e afastou-se irritado, pela mão do pequeno guia. Ante a acusação do rei, aproximara-se também o príncipe Creon, e travou-se forte troca de palavras entre ele e os dois, que Jocasta, lançando-se entre os contendores, em vão tentava acalmar. E Creon saiu, irreconciliado e raivoso contra o cunhado. Ainda mais cega do que o próprio rei estava sua esposa Jocasta. Mal ouviu da boca do esposo que Tiresias lhe chamara de assassino de Laios, logo prorrompeu ela em pragas contra o adivinho e contra a arte divinatória. Vê tu somente, meu esposo, quão pouco sabem os adivinhos. Houve um exemplo. Ao meu primeiro marido Laios, predisseram o oráculo que ele deveria morrer pela mão de seu filho. No entanto, mataram-no os salteadores numa encruzilhada, e nosso filho, com os pés amarrados, foi abandonado com 3 dias de nascido, na floresta deserta. Assim se cumprem as previsões dos adivinhos. Essas palavras, ditas pela rainha com um riso de mofa, fizeram sobre Édipo bem diversa impressão de que ele esperava. Na encruzilhada? Perguntou ele na maior excitação angustiada. Laios foi morto na encruzilhada? Oh, fala, como era ele? Qual a sua idade? Era alto, respondeu Jocasta, sem notar a angústia do esposo. Ornavam-lhe a cabeça e as primeiras cães. Era como tu mesmo, meu esposo, quase nada diferente de vulto e de aspecto. Tiresias não é cego, Tiresias é vidente, exclamou então cheio de pavor. Édipo, em cujo espírito desta vez, como um relâmpago, se iluminara a noite. Então quis ir adiante, pesquisar ainda mais aquele horror, pois das respostas poderia vir algum esclarecimento que mostrasse o erro daquela horrível revelação. Mas as respostas de todos os circunstantes concordaram e por fim soube ele que um servo, escapo à luta, narrara toda a cena do homicídio. Esse servo, porém, logo que viu Édipo subir ao trono, pedira implorando que fosse mandado para o mais longe possível da cidade, para as pastagens reais. Édipo ordenou que fossem buscá-lo e o escravo foi trazido do campo. Antes, porém, que ele chegasse, apareceu um mensageiro de Corinto, para comunicar a Édipo a morte de seu pai Políbio e chamá-lo para o trono vago. A essa notícia disse mais uma vez a rainha triunfando: altas predições dos deuses, onde estás? O pai, a quem Édipo tinha de matar, faleceu tranquilamente de velhice. De outra maneira atuou a notícia sobre o piedoso rei Édipo, que, embora voluntariamente inclinado a considerar Políbio como seu pai, contudo não podia conceber como deixasse de cumprir um oráculo. No entanto, não quis voltar a Corinto, pois ainda ali vivia sua mãe, Mérope, e podia ainda cumprir-se outra parte do oráculo, e seu casamento com a mãe. Essa dúvida, em vão tentou dissipá-lo o mensageiro. Era este o mesmo homem que recebera, muitos anos antes, do servo de Laios, o remanescido, no monte Cíteron, e que lhe desatara os calcanhares transfixados e amarrados. Ele segredou ao rei que este fora apenas filho adotivo, ainda que herdeiro, do rei Políbio de Corinto. Uma obscura atração para a verdade fez que Édipo quisesse reclamar o servo que o entregara, criança, ao coríntio. E pelos seus criados, soube que fora o mesmo que fugira na ocasião da morte de Laios e que agora apacentava o gado na fronteira. Quando isto ouviu, Jocasta deixou o esposo e o povo reunido, com um grito de dor. Édipo, que de propósito procurava velar os olhos com a noite, interpretou mal a sua retirada. De certo receia, disse ele ao povo, como mulher cheia de altivez, que se descubra ser eu de estirpe menos nobre. Eu, porém, considero-me filho da aventura e não me envergonho dessa origem. Apareceu então o velho pastor, que fora trazido de longe e foi reconhecido pelo coríntio como o mesmo que outrora lhe entregara o rapaz no monte Cíteron. O velho pastor, porém, estava pálido de medo e quis negar tudo. Só ante as iradas ameaças de Édipo, que o mandou amarrar com cordas, resolveu afinal dizer a verdade, que Édipo era filho de Laios e de Jocasta, que a terrível previsão que ele havia de matar o pai lhe fora entregue nas mãos, que, porém, a sua piedade a tinha mantido. Parte 4. Jocasta e Édipo castigam-se. Toda dúvida estava agora removida e desenvolvido todo o horror. Com um grito de delírio, precipitou-se Édipo para fora dali, errou pelo palácio a pedir uma espada para varrer da face da terra aquele monstro que era sua mãe e sua esposa. Como todos se lhe afastassem do caminho, como diante de um louco, correu,
ululando, para o seu quarto de dormir. Meteu adentro a dupla porta e entrou. Um quadro horrível deteve-lhe a corrida. Com os cabelos flutuando em desalinho, deparou-se-lhe aí, balançando no alto, acima do leito, Jocasta, que amarrara uma corda no pescoço e se enforcara. Depois de estar longo tempo pasmo, Édipo aproximou-se do cadáver a uivar e soluçar. Fez descer a corda atada no alto e o corpo tombou por terra. Quando viu o cadáver jazendo, estirado, arrancou as vestes da mulher, os grampos de peito feitos de ouro. Tomou-os na mão direita, maldisse os próprios olhos, que nunca deveram ver o que ele fez e sofreu, e com a ponta de ouro revolveu-os, até que os globos oculares foram transfixados e uma torrente de sangue jorrou das órbitas vazias. Depois, mandou que lhe abrissem, já cego, as portas, que o conduzissem para fora e o apresentassem a todo o povo tebano, como parricida, como o esposo da própria mãe, como uma maldição dos céus, como o espantalho da terra. Os servos cumpriram-lhe a vontade, mas aquele que fora outrora um rei tão amado e venerado não recebeu o povo com repulsa, mas sim com íntima piedade. O próprio Creon, seu cunhado, a quem ele molestara com sua injustiça suspeita, correu-lhe ao encontro, não para escarnecê-lo, mas para retirar da luz do sol e das vistas do povo aquele homem carregado de maldição, e para confiá-lo à mão dos filhos. A Édipo, decaído, comoveu tanta bondade. Entregou o trono ao cunhado, que devia guardá-lo para o filho mais jovem do rei, e pediu-lhe um túmulo para sua desventurada mãe, e para suas filhas órfãs a proteção do novo senhor. Para si mesmo, porém, suplicou a expulsão do país que conspurcara com o duplo crime e o exílio no monte Cíteron, que já os pais lhe tinham destinado para a sepultura e onde agora queria viver ou morrer, qualquer que fosse a vontade dos deuses. Procurou ainda pelas filhas, cuja voz queria ouvir ainda mais uma vez, e pôs a mão sobre suas inocentes cabeças. Bendisse a Creon por todo o amor que lhe demonstrara, e que ele mesmo não merecia, e desejou-lhe, assim como a todo o povo, que obtivessem a melhor proteção dos deuses do que ele conseguiria. Então, levou de novo Creon para casa e o salvador de Tebas. Ainda havia pouco, tão glorificado, o poderoso rei a quem muitos milhares de homens obedeciam, Édipo, que solvera tão difícil enigma e que só muito tarde pudera decifrar o próprio enigma terrível de sua vida, teve de caminhar como um cego mendigo através das portas da cidade pátria, para fora das fronteiras do seu reino. Parte 5. Édipo em Colona. Depois de errarem por muito tempo, ora através de terras desertas, ora por lugares habitados, chegaram uma tarde numa região muito suave, num bosque muito agradável, perto de uma aldeia graciosa. Rouxinóis esvoaçavam entre as moitas e cantavam com doce voz. As flores dos sarmentos cheiravam. Oliveiras e loureiros revestiam os rudes penhascos que mais enfeitavam do que desfiguravam a terra. O próprio Édipo, cego, com os sentidos que lhe restavam, percebeu a suavidade do lugar e, pelo que descrevera a filha, concluiu que aquela deveria ser uma região sagrada. De longe, erguiam-se as torres de uma cidade e a experiência indicara a Antígone que estavam perto de Atenas. Édipo, cansado da jornada, sentara-se numa rocha. Um habitante da aldeia que por ali passava disse-lhe, porém, que saísse daquele lugar, pois o solo era consagrado e não admitia nenhum passo. Souberam, então, que estavam em um trecho de colônia na região e bosque das onividentes Eumênides, nome sob o qual os atenienses veneravam as eríneas. Compreendeu então Édipo que chegara ao termo de sua vida errante e que estava perto a solução do seu destino inimigo. Suas palavras fizeram refletir o colônio e este não ousou fazer retirar-se o estrangeiro do seu assento antes de ter participado o fato ao rei. Quem reina, então, na vossa terra? Perguntou Édipo, que na sua longa desventura ficara estranho aos destinos e às relações do mundo. Não conheces o poderoso e nobre herói Teseu? Perguntou o aldeão, pois o mundo inteiro está cheio de sua fama. Bem, se o vosso rei é tão magnânimo, replicou Édipo, então leva-lhe o recado. Pede-lhe que venha a este lugar. Por tão pequeno favor, prometo-lhe grande recompensa. Que benefício pode prestar ao nosso rei um cego? Disse o aldeão, com um sorriso, lançando um olhar compassivo sobre o estrangeiro. No entanto, acrescentou, não fosse a tua cegueira, homem, teria um aspecto nobre e alevantado, que me obrigaria a honrar-te.
Vou satisfazer o teu desejo e levar ao rei e aos meus concidadãos o teu pedido. Fica aí sentado até que eu venha cumprido a sua missão. Eles se decidirão se poderá demorar por aqui ou se deve seguir o teu caminho. Logo que Édipo se viu sozinho com a filha, ergueu-se de onde estava sentado, prostrou-se ao chão e derramou seu coração numa prece fervorosa às Eumênides, as temíveis filhas das trevas e da Mãe Terra, que tinham assentado morada aprazível naquele bosque. Ó temerosas e contudo compassivas, disse ele, mostrai-me agora, segundo o presságio de Apolo, o desenrolar de minha vida, se é que minha fadigosa existência não tem um pouco padecido. Apiedai-vos, ó filhos da noite, apiedai-te de mim, ó venerável cidade de Atenas, da sombra do rei Édipo, que está diante de vós, que já não é ele mesmo. Não ficaram sós por muito tempo. A notícia de que um cego de respeitoso aspecto se alojara no Bosque das Fúrias, o que não era permitido aos caminheiros mortais, fizera reunir ali os anciãos da aldeia, que vieram evitar a profanação. Ainda maior temor os assaltou, quando o cego se lhes deu a conhecer como homem perseguido pelo destino. Temiam atrair sobre si a cólera da divindade, se suportassem por mais tempo um assinalado dos céus, e ordenaram-lhe que deixasse imediatamente a região. Édipo suplicou-lhes instantaneamente, para que não lhe expulsassem do termo de sua vida errante, anunciando pela voz da própria divindade. Antígona juntou as suas súplicas a dele. Se não quereis condoer-se dos cabelos brancos de meu pai, disse a donzela, apiedai-vos de mim, abandonada por vontade, pois sobre mim não pesa culpa alguma. Vamos, concedei-nos nosso inesperado favor. Enquanto tratavam do diálogo, os habitantes oscilavam duvidosos entre a piedade e o temor. Viu Antígone aproximar-se uma rapariga num pequeno cavalo, com o rosto protegido pelo sol por um chapéu de viagem. Um servo, igualmente a cavalo, seguia. É a minha Ismenia, disse ela, contente e assustada. Já vejo brilharem os olhos, ternos e claros, de certo nos traz novas notícias da pátria. Logo os alcançou a donzela, filha mais nova do rei expulso, e saltou da cela. Viera de Tebas, com o único servo que lhe fora fiel, a fim de trazer ao pai notícias do estado de coisas de lá. Os filhos estavam desavindos, por culpa própria. A princípio, tinham entregue o trono, de todo, ao tio, pois a maldição da sua estirpe lhe pairava ameaçadora, ante os olhos. Aos poucos, porém, à proporção que lhes afastava a ideia do pai, aquele sentimento se foi desvanecendo. O desejo do domínio e da dignidade real despertaram neles, e com isso, a discórdia. Polínice, que tinha ao seu lado direito de primogênito, sentou-se primeiro no trono. Mas Eteócles, o mais jovem, não concordando com reinar alternativamente com o irmão, como este propusera, amotinou o povo e expulsou do país a Polínice. Este, segundo o boato que corria em Tebas, fugira para Argos, no Peloponeso. Tornara-se ali genro do rei Adrastos, arranjara amigos e aliados e ameaçava a cidade pátria com o sangue e a vingança. Ao mesmo tempo, divulgou-se um presságio de oráculo, prenunciando que os filhos de Édipo nada conseguiriam sem este, que deviam ir buscá-lo, vivo ou morto, se tivessem amor à própria salvação. Tais foram as notícias que Ismenia trouxe ao pai. Os colonos ouviram-nas, admirados, e Édipo ergueu-se do assento. Uma dignidade real brilhava-lhe o rosto cego. Com que, então, é certo que alguém peça auxílio ao desterrado, ao mendigo? Agora que nada sou, tornei-me homem justo? Assim é, disse Ismenia, continuando a narrar. Sabe também, meu pai, que por esse motivo nosso tio Creon em breve tempo estará aqui, e que eu tive que andar depressa para chegar antes dele. Quer ele arrebatar-me, por bem ou à força, e levar-te e deixar-te na fronteira da terra tebana, para que o presságio do oráculo se cumpra favoravelmente para ele e para o nosso irmão Eteócles, sem que a tua presença profane a cidade. Por quem soubeste de tudo isso? Perguntou-lhe o pai. Pelos peregrinos que partiram para Delfos. E se eu lá morrer, enterrar-me-ão em terra tebana? Perguntou ainda Édipo. Não, respondeu a donzela, o teu crime sangrento não permite. Então, exclamou o rei, indignado, nunca me porão mão em cima. Se em meus 2 filhos é mais forte o desejo do poder do que o amor filial,
Então nunca lhes há de céu dissolver a discórdia, e se de mim depende a decisão da sua contenda, então nem aquele que ora detém o espectro ficará no trono, nem o outro. O expulso há de rever a pátria. Só estas filhas são meus verdadeiros rebentos. Nelas morre a minha culpa. Para elas imploro a bênção dos céus. Para elas suplico-vos também a proteção, amigos. Concede-lhes e a mim vosso eficaz apoio, e com isso ganhareis para a vossa cidade uma poderosa defesa. Parte 6. Édipo e Teseu. Os colônios tinham tomado de grande respeito pelo cego Édipo, que, até no exílio, aparecia tão poderoso. Aconselharam-no a expiar-se com sacrifício a profanação do Bosque das Fúrias. Já agora souberam os anciões o nome e o crime indesculpável do rei Édipo, e talvez o horror de seus feitos os tivesse tornado novamente severos para com o cego, se o rei Teseu, a chamado do mensageiro, não tivesse chegado no meio do ajuntamento. Teseu caminhou, amigável e respeitoso, para o estrangeiro e dirigiu-lhe essas palavras amáveis. Pobre Édipo, o teu destino não me é desconhecido, e já os teus passantes olhos apagados me dizem a quem tenho diante de mim. Tua desventura comove minha alma, profundamente. Dize-me, o que queres da minha cidade e de mim? O feito para o qual me pedes auxílio deveria ser temível, se eu pudesse ser diverso de ti. Não esqueço que, como tu, cresci em terra estranha e tive de arrostar vários perigos. Reconheço tua nobreza d'alma, nessas curtas palavras, respondeu Édipo. Venho fazer-te uma súplica, que é verdadeiramente uma esmola que te peço. Entrego-te este meu corpo cansado de sofrer, que é francamente um bem sem esplendor, mas, contudo, um grande bem. Hás de enterrar-me e colherás ricas bênçãos pela tua caridade. Na verdade, disse Teseu, admirado, o favor que me imploras é pequeno. Pede-me algo de melhor, de mais alto e de tudo te concederei. O favor não é tão pequeno como crês, replicou Édipo. Terás que sustentar uma luta em torno de meu pobre corpo. Então, contou-lhe a sua expulsão e o posterior desejo egoísta de seus parentes para o novo apoderar-se dele. E então, suplicou-lhes, lacrimoso, o seu apoio heróico. Teseu escutou atentamente e falou-lhe, solene. Se a todos os hóspedes está aberta a minha casa, não posso recusar-te a minha destra. Como poderia fazê-lo, se prometesse ao meu país e a mim mesmo tanta prosperidade, e se vieste bater em meu lar, guiado pela mão dos deuses? E deixou a Édipo a escolha de ir com ele para Atenas ou de ficar, como hóspede, em Colona. Édipo escolheu o segundo alvitre, pois estava firmado pelo destino que ali, no lugar onde estava, havia de obter a vitória contra os inimigos e concluir gloriosamente a própria vida. O rei ateniense prometeu a mais forte proteção e regressou à cidade. Parte 7. Édipo e Creon. Logo depois penetrou em Colona o rei de Tebas, Creon, com homens armados e correu para Édipo. Estás surpreso com a minha entrada em terras da Ática? Disse ele para os aldeões ainda reunidos. Mas não vos preocupeis nem vos irriteis. Não sou tão moço que tente, orgulhosamente, empreender uma guerra contra a mais forte cidade da Grécia. Sou um ancião, a quem aqui mandaram os concidadãos para incitar, por meio suas horas, que esse homem imediatamente volte para Tebas. Dito isto, voltou-se para Édipo e demonstrou-lhe com palavras rebuscadas o interesse simulado pela miséria dele e das filhas. Mas Édipo levantou o cajado e estendeu-o, como sinal de que Creon não deveria chegar-lhe mais perto. Intrujão sem vergonha, exclamou. Só faltava a minhas penas que viesses e me levasses preso contigo. Não esperes com meu auxílio libertar a tua cidade do castigo que a ameaça. Não eu que vá para vós, mas o demônio da vingança. Hei de mandar-vo-lo, e os meus 2 filhos desamorosos hão de possuir da terra tebano bastante para jazer sobre ela, ao morrer. Creon quis tentar, então, arrebatar o rei à força, mas os cidadãos de Colona ergueram-se contra ele, escudados pela palavra de Teseu, e não o deixaram agir. Entretanto, na balbúrdia, um aceno do seu chefe, os tebanos agarraram Ismenia e Antígone e debateram-nas do lado do pai. Arrastaram-nas e repeliram a resistência dos colônios. Creon, porém, falou escarnecendo. As tuas muletas, ao menos, arranquei-tas. Experimenta agora, ó cego, caminhar adiante. E mais ousado depois desse fato, adiantou-se de novo para Édipo, e já lhe punha a mão em cima, quando chegou Teseu, atraído pela notícia de um assalto armado à Colona.
logo que ouviu e viu o que aconteceu e o que ainda estava a passar-se, enviou servos, a pé e a cavalo, pela estrada por onde os tebanos tinham seguido com as donzelas raptadas e a Creon. Declarou-lhe que não o libertaria enquanto este não restituísse a Édipo as filhas. Filho de Egeu, disse Creon humilhado, na verdade, não vim aqui fazer-te a guerra, nem a tua cidade. Nem sabia que os teus concidadãos fossem tomados de tal zelo por este meu parente cego, a quem eu queria fazer bem, que preferissem guardar consigo o parricida, o esposo da própria mãe, e entregá-lo à sua pátria. Teseu mandou-o calar-se, seguir com ele, sem demora, e declarar o paradeiro das donzelas, e a breve tempo entregava aos braços de Édipo profundamente comovido as suas filhas salvas. Parte 8. Édipo e Polínice. Mas nem agora teria descansado o pobre Édipo. Da curta expedição trouxera Teseu a notícia de que entrara em Colona, mas não vindo de Tebas, um parente próximo de Édipo, e se tinha prostrado a pedir proteção, no vizinho templo de Poseidon, onde o rei de Atenas sacrificara. É o meu odioso filho Polínice, disse Édipo, irritado. Seria insuportável atendê-lo. No entanto, Antígone, que amava o irmão como melhor e mais meigo, quis abrandar a explosão da cólera paterna e conseguiu que, ao menos, fosse ouvido. Édipo suplicou ao seu protetor que o defendesse caso esse outro filho quisesse levá-lo violentamente e, então, permitiu que Polínice se apresentasse. Desde a chegada, mostrou Polínice disposição de espírito bem diversa da do tio Creon, e Antígone não se esqueceu de fazê-lo notar ao pai cego. Vejo aproximar-se aquele estrangeiro, sem séquito. Dos olhos fluem-lhe as lágrimas, exclamava ela. E ele? Perguntou Édipo, desviando a cabeça. Sim, meu pai, respondeu a boa irmã. Teu filho Polínice está diante de ti. Polínice atirou-se ao chão e cingiu de joelhos o velho. Erguendo a vista para ele, notou-lhe, a chorar, a roupa de mendigo, os olhos cavos, as cães despenteadas, flutuando no ar. Ah, muito tarde conheço tudo isso, exclamou. Sim, eu mesmo devo confessar-te. Esqueci meu pai. Que seria dele, sem os cuidados de minha irmã? Muito pequei para contigo, pai. Não poderás perdoar-me? Calas-te. Dize alguma coisa, meu pai. Não te zangues tão inexoravelmente. Ó, minhas queridas irmãs, buscai mover os obstinados lábios do meu genitor. Dize tu primeiro, meu irmão, o que te trouxe aqui, disse-lhe a branda Antígone. Talvez as tuas frases possam abrir-lhe a boca. Polínice narrou, então, o desterro que o irmão lhe impusera, seu acolhimento em Argos, pelo rei Adrastos, que lhe dera filha por esposa e como ali reunira 7 príncipes, com 7 exércitos, e esses aliados quase já haviam sitiado as regiões tebanas. Então, pediu ao pai, entre lágrimas, que partisse com ele depois que, com o auxílio paterno, tivesse sido derrotado o irmão, novamente receberia Édipo, de suas mãos filiais, o trono de Tebas. Contudo, o arrependimento do filho não conseguia abrandar o endurecido sentimento do magoado ancião. Impostor, disse este, sem erguer do chão o filho prostrado. Quando ainda tinha nas mãos o trono e o séquito, expulsaste da pátria o teu próprio pai e o envolveste nessa roupa de mendigo de que te compadeces agora, que te chegou igual necessidade. Nem tu nem teu irmão sois meus verdadeiros filhos. Se dependesse de vós a minha vida, já de há muito tempo estaria eu morto. Vivo apenas graças a minhas filhas. Já vos espera também a vingança dos deuses. Não destruirás tua cidade-pátria. Hás de ficar jazendo no teu sangue teu irmão, no dele. Esta é a resposta que podes levar aos teus príncipes aliados. Antígone aproximou-se, então, de Polínice, que ante a maldição paterna se erguera de um salto, e se dera alguns passos para trás. Ouve minhas fervorosas súplicas, Polínice, disse ela, abraçando-o. Torna com teu exército para Argos. Não leve guerra à cidade natal. É impossível, respondeu o irmão, raivoso. É impossível que esta maldição me traga o ultraje, ou mesmo a derrota. E ainda quando nós ambos, os irmãos, tenhamos de cair por terra, nunca poderíamos ficar amigos. E assim dizendo, soltou-se dos braços da irmã e fugiu, em desespero. Assim opusera a Édipo as pretensões de ambos os lados e entregara-os ao deus da vingança. Ora, também chegava ao termo seu próprio destino. Trovão sobre trovão reboou pelo céu. O ancião compreendeu bem esta voz e procurou, ansioso, por Teseu. Toda a região se cobriu de trevas. Grande temor apossou-se do rei cego. Temeu nunca mais encontrar o seu hóspede vivo,
ou com os sentidos imperturbados e nunca mais poder dar-lhes os agradecimentos por tantos benefícios. Afinal, apareceu Teseu e Édipo pôde dizer-lhe solenes bênçãos para a cidade de Atenas. Então, convidou o rei a acudir ao apelo do arauto dos deuses e quis acompanhá-lo, sozinho ao sítio, onde, sem ser tocado pela mão dos mortais e apenas visto por ele, deveria encontrar o fim. Ninguém devia a ele dizer o local onde Édipo deixara o mundo. Ficaste escondida a cova sagrada que o tivesse engolido, e tanto mais havia ela de ser como lança e escudo contra os inimigos de Atenas e para todos os aliados desta. Segura proteção. Aconselhou, então, às filhas do cego e aos habitantes de Colona que o seguissem apenas à distância, e todo o séquito se embrenhou nas pavorosas sombras do Bosque das Fúrias. Ninguém ousava tocar Édipo. Ele, o cego, guiado até aqui pela mão da filha, parecia desta vez ter se tornado vidente e seguia, maravilhosamente forte e ereto, diante de todos, mostrando-lhe o caminho da meta que lhe marcara o destino. Em meio ao bosque das Eríneas, viria um abismo, uma fenda na terra, cuja abertura era munida de bronze e limiar e para onde conduziam várias encruzilhadas. Dessa furna, dizia a lenda dos pristinos tempos que era a entrada dos infernos. Daqueles atalhos, tomou Édipo um deles sem permitir que o seguissem até a gruta. Parou sobre uma árvore oca. Desatou o cinto de suas roupas sujas de mendigo, pediu a graça de uma água corrente, lavou-se ali todas as impurezas da longa peregrinação e vestiu limpas vestes que mandara buscar pela filha a uma casa próxima. Quando acabou de vestir-se, se pôs de pé, como que renovado, atroou em um profundo trovão subterrâneo. As donzelas, que até aqui se tinham sacrificado pelo pai, atiraram-se trêmulas no regaço paterno. Édipo enlaçou-as num abraço, beijou-as e disse-lhes: Minhas filhas, adeus. Deste dia em diante, não mais tendes vosso pai. Desse abraço, despertou-as uma voz tronitroante, que não se podia saber se teria descido dos céus ou emanado da terra. Por que tardas, Édipo? Por que hesitas em seguir? Quando o rei cego ouviu essa voz e compreendeu que o deus o chamava, desvencilhou-se dos braços das filhas, clamou pelo rei Teseu e pôs-lhe na mão a mão das duas donzelas, como que empenhando-o a nunca abandoná-las. Depois, ordenou a todos os outros que voltassem e se afastassem. Só Teseu deveria ter licença de caminhar a seu lado, até o aberto limiar. As filhas e todo o séquito tinham se retirado, ao seu aceno, e após alguns passos, voltaram e olharam em torno. Tinham-se passado um fato maravilhoso. Do rei Édipo não se percebia mais nem traços. Já não se via um relâmpago, já não se ouvia um trovão, já não se sentia nenhuma rajada de vento. Reinava no ar a mais profunda calma. A torva porta dos infernos parecia ter aberto para ele suavemente, silenciosamente, e pela larga fenda da terra, o ancião purificado, sem soluços e sem pena, de manso, como que livrando-se sobre as asas do espírito, fora arrebatado para a profundidade. Só Teseu foi visto, ensombrando os olhos com as mãos, com um quê de superior, de divino, no semblante, e viram-no erguer as mãos ao céu, a implorar aos deuses olímpicos e, depois, atirar-se humildemente no chão, orando aos infernais. Terminada a curta oração, o rei voltou para junto das donzelas, assegurou-lhe sua proteção paternal e, mergulhado em íntima, profunda meditação, regressou com elas para Atenas.